Salve, salve, Derivando 10, tudo bem com vocês? Vamos então aqui para mais uma questão do BMF 2005 do nível 3. Questãozinha agora de número 16. Essa questão também é muito legal, bem divertida de fazer. E não é uma questão assim absurda, certo? De difícil. Então vamos lá para o enunciado. Pascoal tem um dado numerado de 1 a 6, ou seja, um dado comum, né? Qual a probabilidade de que o produto dos números obtidos em 3 lançamentos desse dado seja 60? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Primeiro, vamos definir o espaço que a gente tem aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Esses são os números que a gente tem para usar. Deixa eu só arrumar isso aqui. Tá. Então, vamos lá. A gente precisa saber quais 3 números que a gente junte desses aqui, podendo repetir eles. Por quê? Porque eu lanço um dado, depois eu vou lançar ele de novo, e você concorda comigo que pode cair número repetido, né? Pode cair, por exemplo, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Então, enfim, quais combinações desses 6 números aqui a gente pode usar de forma que o produto entre os 3 dê 60. Mas antes da gente pegar esses números, vamos relembrar que aqui probabilidade é o quê? São os casos favoráveis ao que eu quero que aconteça, dividido pela quantidade de casos possíveis, ou quantidade de casos totais. Então, primeiro, antes da gente calcular esses casos favoráveis, em que o produto de 3 números dentre esses 6 dê 60, primeiro vamos calcular quais são todos os casos possíveis que a gente tem, certo? Então vamos lá, eu vou lançar 3 dados, certo? Então a gente coloca aqui 3 concretos, como o meu antigo professor dizia. E aqui a gente vai colocar o seguinte: quantos resultados possíveis eu posso ter no primeiro dado? 6, né? Do 1 ao 6. Ah, mas e o 0? Bom, a gente tem que lembrar que num dado não tem o número 0, né? Só do 1 ao 6. Por isso eu já até coloquei nosso espaço amostral aqui. Então a gente tem o 6, pode sair 6 valores diferentes no primeiro dado. No segundo dado pode sair 6 valores diferentes também. E no terceiro dado pode sair também 6 valores diferentes, certo? Por quê? Porque, igual eu disse para vocês, os valores podem se repetir. Então, por isso não vai ser 6 vezes 5 vezes 4, por exemplo. Enfim, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 vai dar 216, certo? Então, a quantidade de casos possíveis, já vou anotar aqui embaixo, a quantidade de casos possíveis, casos totais, é 216. Agora eu vou apagar isso aqui para ficar mais intuitivo para a gente, certo? Mas a gente tem um espaço melhor para trabalhar aqui. Agora vamos se atentar agora aos casos favoráveis, certo? Que é o que eu estava falando antes. Vamos primeiro fatorar o 60, porque eu acho que vai ficar melhor da gente trabalhar aqui, certo? O 60 ele vai ser 2 vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 5. Certo? Então, esse é o 60. Então, você concorda comigo que a gente só vai ter 2 formas, 2 casos, em que o produto de 3 números, de 3 lançamentos desse dado, formem o número 60? Quais são esses 2 casos? Vamos colocar aqui. O caso em que sai o número 4, né? Juntando esses dois aqui. 4, 3 e 5. Certo? Então, isso aqui é um caso. Por quê? 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Esse é um dos casos que a gente tem que analisar. E o outro caso vai ser 2, juntando esses 2 caras aqui, ó. 2 vezes 3, 6, né? Então, a gente vai ter o 2, o 6 e o 5. Também dá 60. 2 vezes 6, 12 vezes 5, 60 também. Então, a gente tem que analisar esses 2 casos. Mas, não são apenas 2, né? Porque se a gente parar para pensar, você concorda aqui? Aqui eu coloquei na ordem 4, 3, 5 porque eu escolhi uma ordem qualquer. Mas você concorda que se eu usasse se a ordem fosse 3, 4, 5, já seria considerado um lançamento diferente, que também dá 60? Ah, mas aí você pode falar, mas a ordem dos fatores em um produto não altera o resultado. Verdade.
isso aqui, tanto isso aqui quanto isso aqui dá 60. Isso é verdade. Mas isso aqui caracteriza um outro lançamento, de acordo com o que a gente tem ao interpretar a questão. Então, então a gente tem que considerar essas possíveis ordens diferentes. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Tacar os concretos aqui, né, como o meu professor dizia. E no primeiro espaço a gente pode ter 3 lançamentos possíveis, né? Tanto 4, 3 ou 5, para que assim o produto seja 60 no final. No segundo lançamento a gente pode colocar, vamos, sei lá, se eu usei o 4 no primeiro, no segundo eu posso usar o 3 ou o 5, então no segundo eu vou ter 2 possibilidades, e no último eu vou ser obrigado a usar o que sobrar. Então no fim eu vou ter 6 possibilidades. Deixa eu ver aqui só para garantir que não esteja cortando para vocês. Tá, então aqui, e no 2, no 6, no 5, é exatamente o mesmo raciocínio. Então, 3 vezes 2. Então, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para vocês. Tá, 3. Eu tenho 3 opções para o primeiro lançamento, né? Pode ser tanto 2, 6 ou 5. Então, mesma linha de raciocínio. Para o segundo lançamento, tem 2 valores possíveis e para o último eu tenho um valor possível. Isso aqui vai dar 6 também. Então, somando essas duas quantidades de possibilidades, a gente vai ter aqui 6 mais 6, 12, né? Então, a gente tem aqui os casos favoráveis é igual a 12. Então, a gente coloca aqui, casos favoráveis são 12 e casos possíveis 216. E isso aqui é a probabilidade de, quando a gente lançar 3 vezes o dado, o resultado do produto entre os 3 números que sair dê 60. Só que nas alternativas não tem essa fração, não tem essa probabilidade. Então a gente vai ter que simplificar essa fração aqui, né? Dividindo por 12 em cima e embaixo, a gente vai ter 12 vezes... aqui em cima vai dar 1, né? Então dividindo por 12. 12 dividido por 12 dá 1. 216 dividido por 12 dá 18. Então a gente pode assinalar aqui no gabarito, letra A. Já amei essa questão, certo? Então, essa foi a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal para mais conteúdo. E vamos continuar aí, seguindo até o final dessa resolução dessa prova desse ano, que foi uma prova muito bacana, certo? Valeu, Dragão 10. Até mais.